Bom dia, seres de luz, tudo bem, gente? Então vamos para mais uma aula sobre o campo de energia humano. Como é que vocês estão? Espero que todos bem, graças a Deus. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito legal que eu acessei através da minha mestra, que fala um pouquinho sobre. Fala não, né? É um assunto que eu não conhecia, assim, é a primeira vez que eu tinha acessado, que é os campos mórficos, né? Sei que é um assunto que eu acho que nem todo mundo ouviu falar, assim, né? Porque é uma teoria, né? De um cientista. E é bem interessante porque faz a gente refletir sobre várias questões da nossa vida, assim, até de padrões de repetição que a gente tem do nosso campo mórfico familiar, porque a gente tem um campo mórfico familiar, né? De padrões que a gente acaba repetindo e que muitas vezes a gente não entende o porquê, né? Então, às vezes você acaba, por exemplo, na família seguindo o mesmo sistema, né? Então, assim, aqui na minha família, todas as mulheres tiveram filhos e não casaram depois. Aí todas as mulheres, todas as gerações de mulheres acabam tendo essa mesma experiência, né? E assim, são infinitas experiências que a gente pode ter, por exemplo, de escassez, né? De questões de realmente você acabar trazendo essa informação para sua vida e você acaba vivendo, né? Então é muito importante quando a gente começa a acessar esses conhecimentos, né? Que nem eu já trouxe na primeira aula e eu gosto de repetir porque é muito importante, principalmente quem está acessando pela primeira vez, que a gente tem que estar com esse coração muito aberto, né? A gente tem que estar na frequência da neutralidade. Porque mexe muitas vezes com coisas que a gente não quer olhar, né? Ou que tem muita coisa que está lá no subconsciente que a gente nem parou para ver, nem para analisar, né? E quando a gente começa a sair da nossa ignorância e a gente começa a acessar esse conhecimento, a gente começa a ir pisando mais devagar no mundo e entendendo que a gente está aqui para aprender uns com os outros, né? Então, como eu sempre falo, fazer as aulas para mim é uma forma de serviço, porque além de eu também estudar mais, eu também me aprofundar mais nos assuntos, eu também venho aqui e compartilho porque o intuito tanto do meu Instagram para quem me segue, tanto para as pessoas que assistem lá no YouTube, que eu sei que tem bastante gente que assiste, é para que a gente saia da nossa ignorância, porque nós somos ignorantes em relação a tudo que acontece, né? Então, quando a gente começa a abrir a nossa mente, ampliar mais, né? E aí a gente lembra dos mecanismos da mente, que é aquela mente limitada, aquela mente que ela quer seguir uma caixinha, quer ficar ali, e ela não expande, ela não sai dessa caixinha, você não acessa as infinitas possibilidades, você não acessa a sua cura, você não acessa outros níveis de consciência, né? E o nosso espírito aqui, gente, ele quer o quê? Ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer ter novas experiências, né? E o campo mórfico, ele traz muito essa questão de que a gente acaba repetindo várias experiências e a gente sempre vive mais do mesmo, e vive mais do mesmo porque é conhecido, porque é confortável, porque eu passo de geração em geração, né? E quando você, por exemplo, escolhe, né, na sua geração, na sua família, quebrar estes padrões, você acaba entendendo e às vezes experienciando muitas coisas, para que você entenda, nossa, minha família passou por isso, eu acessei essa informação porque tem um registro ainda no campo da família e que está reverberando em mim. E que a partir de mim eu vou escolher para que as novas gerações, né, por exemplo, os meus filhos não precisem passar por todo o perrengue que a minha família, que os meus pais, meus avós, meus bisavós passaram.
Por isso a importância também, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente honrar e agradecer os nossos pais, né? Independente se são encarnados ou desencarnados, a gente honrar a existência deles, né? Para a gente realmente também liberar o fluxo de abundância na nossa vida, porque a gente precisa agradecer as pessoas que nos trouxeram para o mundo, para que a gente realmente fique em paz com isso. E a gente honrar e agradecer a família também, porque não é por acaso que você nasceu naquela família, porque os padrões daquela família que tem ali também são seus. E é importante você olhar com amor, você acolher, você entender que é de merecimento da sua alma, do seu espírito, de ter nascido naquela família, daqueles padrões, né? Independente de que padrão que seja, se seja vício, né? Seja escassez, ou seja abundância, ou seja, sei lá, várias crenças ou crenças limitantes que a gente carrega também, né? Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz a Chama Violeta agora no sábado, no dia 9/9, que foi um portal. E eu falei muito dessas questões das nossas crenças limitantes e essas falas herdadas que a gente carrega, né? Tipo, por exemplo, dinheiro é ruim, né? Dinheiro é sujo. As pessoas que são ricas, elas são pessoas que se perdem no mundo e que são muito mesquinhas. Sabe essas falas que a gente vai coletando das pessoas e a gente valida como uma verdade? Isso é uma crença limitante, porque você ficou na superfície daquilo, você não está acessando um todo. Por que que você vai acreditar que dinheiro é ruim só porque você recebeu uma experiência de alguém que falou, porque a pessoa se perdeu, a pessoa ela foi pro vício, tal, tal, tal. Sendo que pessoas que não têm dinheiro também são as pessoas mais viciadas, porque são as pessoas que realmente às vezes pegam só um pouquinho de dinheiro que tem e ela gasta nos vícios dela, seja álcool, cigarro, droga ou qualquer outro vício, né? Porque não é só esses vícios de alucinógenos que existem, né? Então a gente começa a perceber que a gente muitas vezes valida essas crenças e que a gente nem parou para pensar, nem parou para refletir, né? Então hoje, nessa aula sobre os campos mórficos, eu quero muito que vocês acessem isso de uma forma muito confortável, muito legal, para que vocês consigam entender, né? Porque muitas vezes a gente repete padrões de família porque a gente está inserido nesse campo e isso é algo que precisa ser olhado. E a gente tem que se comprometer com o nosso processo de autoconhecimento, com o nosso processo de cura, né? De que muitas vezes você acaba validando, às vezes, até uma doença. Porque a minha família inteira teve essa doença, eu posso ter também. Isso não existe, gente. Isso existe porque você está validando, porque você realmente está na sua ignorância. Porque não existe o doente. Não existe a doença, na verdade, perdão. Existe o doente. Existe você escolher ter aquela doença. Então a gente começa a ir para esse lugar de compromisso, o meu processo de autoconhecimento. E através desse processo de autoconhecimento eu saio da ignorância. Então, meu intuito, né, com as aulas é esse, é a gente sair da nossa ignorância. E por isso que a gente está acessando o campo de energia humana, porque a gente precisa sair da ignorância de achar que a gente só é esse corpo, né? Achar que nós não somos um espírito, que nós estamos em constante evolução e que a gente encarnou, desencarnou, já foi tanta gente, já foi em vários níveis de consciência. Então, a gente começa a parar de julgar as coisas que tem no mundo e olha para dentro. Porque o processo ele é interno, ele é individual, né? É aquele dizer assim, não, peraí, deixa eu parar de sair do externo e parar de culpar as outras pessoas e deixa eu me responsabilizar pela minha vida. Porque se a minha vida ela não tá boa, é um reflexo que tem dentro de mim. E esse reflexo eu tenho que parar e olhar. Olhar para os seres que estão à minha volta, que são espelhos, que dizem coisas sobre mim.
E muitas vezes é doloroso que a gente para fazer isso, né? Eu sempre falo isso, que autoconhecimento requer muito um querer do seu coração, mas para você realmente buscar esse lugar de você ser feliz, você ser livre, ser abundante, de você realmente ter relações saudáveis, você ser feliz, ser alegre, de você realmente estar em paz no mundo, é quando você se compromete com o seu autoconhecimento. Quando você tem esse querer forte no seu coração de se autoconhecer e de se melhorar e de buscar a edificação, seja lendo livros bons, assistindo boas coisas na TV, escutando músicas elevadas, tendo bom relacionamento, se você não tem um relacionamento legal, seja com sua família, seja com seu marido, sua esposa, com seus filhos, é você olhar para isso, entende? Porque tudo é uma escolha. E a gente pode escolher sofrer ou escolher ser feliz, né? Isso é uma escolha interna nossa. Então, eu tô bem feliz de fazer essa aula, acho que vai ser bem legal, vai ser bem importante, vai virar aí várias chavezinhas dentro de vocês, assim como virou na minha, e vira até hoje, né? Porque o nosso processo de evolução, ele nunca para, então, a partir do momento que eu expando um pouquinho a minha consciência, através dos ensinamentos dos meus professores, dos meus mestres, eu posso absorver isso e compartilhar com outras pessoas, e cada vez mais também integrar ainda mais aquele conhecimento que vem para mim. Isso é muito legal, eu fico muito feliz de estar aqui servindo e ajudando vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E quem não fez, gente, a meditação da chama violeta, ela tá lá no meu Instagram, tá? Eu vou pôr ela lá no YouTube também. Eu só não tive tempo ainda, mas eu vou colocá-la lá. Então, para quem sentir, faça, porque tá muito especial, de verdade, assim. Então, vamos, né? Acho que tá aparecendo aí para vocês. Aos nossos estudos do campo de energia humano. Esse campo maravilhoso que a gente tem que estar sempre cuidando, né? Lembrando que é muito importante a gente ter as nossas práticas para a gente sempre estar com o campo de energia alto. Então, fazer suas orações, fazer meditação, escutar mantras, fazer aplicação do reiki, quem é reikiano, ou quem não é reikiano, mas quiser receber reiki, né? Quem sabe, eu já divulguei aqui, eu acho. Eu tenho um grupo nas quintas-feiras, às 7, não, às 9 da noite, que eu faço envio de reiki gratuito, são 15 minutinhos, mas é maravilhoso para quem quer realmente também equilibrar os centros energéticos. Para quem também quiser também um atendimento individual para falar sobre essas questões e também ver essas questões do campo mesmo, eu tenho atendimento de reiki, então pode me mandar mensagem que a gente pode conversar, além do atendimento de beleza vibracional, né? Em visagismo, que eu também atendo. Então vamos lá, gente. A nossa frase de hoje é somos um todo. E o que que isso quer dizer, Gabi? Somos um todo. É que todos nós somos uma coisa só, né? Lembra que eu falei que nós somos um espelhamento um dos outros, né? E quando eu me responsabilizo pela minha vida e sei que eu sou 100% responsável por criar essa realidade, eu entendo que o que o outro está manifestando também é um reflexo meu. E a partir do momento em que eu me edifico, né, e que eu vou para esse lugar de autoconhecimento, onde eu realmente vou mudando as minhas ações no mundo, então, por exemplo, eu paro de querer ser competitivo, eu busco não ter inveja, sentir inveja de outras pessoas, né? E eu pratico, por exemplo, regozijar, que regozijar nada mais é do que se, por exemplo, em algum momento tô sentindo inveja de alguém, porque aquela pessoa, sei lá, ela ganhou um presente, ou enfim, não sei, qualquer coisa que possa acontecer, né? Ao invés de ter esse sentimento de inveja, eu vou olhar para aquela pessoa e vou mandar muito amor, muita luz, e eu vou regozijar por ela. Eu vou dizer assim: que bom que ela está recebendo esse presente, que bom que ela tem relacionamento saudável, que bom que ela é próspera, ela é abundante,
Que bom que ela tá nesse nível de consciência dela, porque isso é merecimento dela. Então, se a pessoa está recebendo, é porque é merecimento dela. E eu não tenho que ir para esse lugar de inveja, porque se eu estou nesse lugar de inveja, eu estou numa frequência baixa, eu ainda estou nas programações da terceira dimensão, eu ainda estou no nível muito inconsciente de ir de luta e sobrevivência, sabe? Da espécie bem primitiva, de lutar, de sobreviver, de luta, e tá sempre indo para esse lugar primitivo. Então, quando eu tô nessas energias muito baixas, eu vou fazer uma prática para elevar e requalificar essa energia em mim, esses pensamentos também que são densos e que eu não quero mais que participe da minha vida. Então, se eu estou sentindo inveja, eu vou fazer o quê? Eu vou regozijar por essa pessoa. Eu vou dizer que bom que ela tem o que ela está recebendo agora, porque é merecimento dela. Se ela tem abundância na vida dela, se ela tem um relacionamento legal, que bom, porque é de merecimento dessa pessoa. Então, eu requalifico isso, eu não me puno, né? Eu não vou para esse lugar de me sentir mal por isso, né? Mas eu reconheço essa energia em mim e eu requalifico ela. Então, a gente acaba entendendo que nós somos um todo. Então, se eu ainda estou sentindo isso, é porque eu ainda estou vibrando neste lugar e eu não quero mais, eu quero evoluir, eu quero edificar. Então, toda vez que eu sentir, né? Porque muitas vezes isso eu recebi até na loja esses dias que uma moça falou assim, ai, queria um perfume para inveja, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu até refleti depois disso, né? Eu fiquei, caramba, não é questão de você ter que, claro, existe, né? A gente tem que proteger o nosso campo, mas não é questão de você ir para esse lugar de, ai, as pessoas estão sentindo inveja de mim. Porque se você está indo para esse lugar de achar que alguém está sentindo inveja de você, é porque você está emanando essa energia, entende? Porque a gente emana tudo pelo nosso campo, a gente tem as impressões que ficam no nosso campo e a gente informa isso. Então, a partir do momento que eu falo que tem alguém sentindo inveja de mim, eu tenho que olhar para mim, porque se eu estou vibrando isso, eu vou materializar isso na minha vida. Então, eu requalifico. Então, se eu estou em algum momento sentindo que alguém está sentindo inveja, eu vou lá e requalifico isso, porque tudo diz sobre mim e não sobre o outro. Por isso que somos um todo. E agora a gente vai só relembrar aqui da nossa percepção holística, né? E essa percepção holística, ela não tá, ela está fora, na verdade, desse tempo linear que a gente falou na aula passada, nesse espaço tridimensional, né? A gente realmente vai, na verdade, a gente realmente vai entender que para a gente começar a ter essa percepção holística de entender o que que é o campo de energia, a gente cuidar do nosso campo de energia, saber que a gente tem que estar com os nossos pensamentos elevados, quando a gente realmente vai para esse lugar de querer experienciar isso. Então é muito importante quando a gente está nesse caminho, a gente começa a ir para esse novo mundo, esse novo universo que se apresenta e que a minha alma está pedindo. Então, se você está aqui me ouvindo, você sabe que você está escolhendo me escutar. De alguma forma, está fazendo sentido para você. Pode ser que não faça sentido para sua mente, que ainda está nessa limitação, nessa fase ainda primitiva de luta e sobrevivência, ou querer achar que tem que encaixar as coisas nos lugares. Mas se por algum momento você está aqui, é porque você também quer entender, o seu espírito está te levando para esse lugar. Então a gente precisa estar nesse lugar muito de humildade, né? Que é uma das virtudes que a gente tem que praticar muito nessa vida, nessa existência, em todas as outras existências, de saber que eu não sei de nada, né? Que eu estou aprendendo aqui. E quando eu estou nesse lugar de abertura, eu começo a receber muita coisa. Então, quando eu realmente vou para esse lugar de ter essa percepção dos campos de energia, eu vou ter que praticar essa experiência, eu vou ter que ir para essa experiência e começar a entender que tudo tem energia.
começar a entender que eu troco energia com as pessoas o tempo todo. Então, quais são as pessoas que eu estou me relacionando que eu estou trocando essa energia? A minha casa, por exemplo, ela tem um campo de energia. E como é que está o campo de energia da minha casa? Como é que está o campo de energia do meu trabalho, né? Se eu tenho um trabalho, eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa. Como é que está o campo de energia do meu relacionamento? Enfim, de tudo, gente. Tudo é energético. Então a gente começa a ir para esse lugar dessa percepção, mas que para a gente possa ir para essa percepção, eu tenho que estar com esse coração bem aberto para poder experienciar isso, porque se eu ainda vou para os limites da minha mente, eu não vou conseguir acessar nada. E agora a gente vai falar então desse assunto maravilhoso que é os campos morfogenéticos, né? Então, no seu livro Uma Nova Ciência da Vida, Rupert Sheldrake, não sei se é assim que pronuncia, depois podem pesquisar no Google, gente, que tem vários artigos, assim, vários textos legais que falam sobre os campos morfogenéticos, e eu super aconselho que vocês leiam, se você sente o interesse, assim, de se aprofundar mais, vá lá, leia, tire as suas próprias conclusões, porque que eu nem eu falo, aqui eu trago conhecimento como uma forma de a gente sair da nossa ignorância, mas que se você quer se aprofundar mais, quer entender mais, quer tirar suas próprias conclusões, que você vá atrás desse conhecimento e que você comece a acessar esse universo, né? Que você não se limite a você realmente tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Nessa teoria, ele vai sugerir uma hipótese que todos os sistemas serem regulados não somente por energias e fatores materiais conhecidos, mas também por campos invisíveis de organização. O que que isso quer dizer, Gabi? E existem esses campos invisíveis, é tipo um campo de energia, mas é diferente porque não existe energia, existe um campo de informação, que é diferente. Energia, ela tem movimento, né? Tá vivo ali. Então, por exemplo, nós somos seres humanos, assim como os animais, as plantinhas têm vida ali, né? Então, tem movimento, o campo de energia, ele tá sempre em movimento, assim como a gente sabe que existem as formas pensamentos, que elas podem acessar o nosso campo. Então, o nosso campo está em movimento. É diferente dos campos mórficos, que são esses campos invisíveis de informação. Então, existe uma informação ali armazenada, que ela fica com todas essas informações contidas, seja, por exemplo, de espécies de animais, seja de plantas, seja de cristais, por exemplo. Então, existe aquela informação ali, né? Então, ele fala aqui, esses campos causativos, por servirem de esquemas para a forma e os comportamentos, não têm energia no sentido normal da palavra, porque o seu efeito atravessa as barreiras do tempo e do espaço, normalmente aplicados à energia. Então, a gente vai entender que existem essas formas, né, de comportamento. Então, eu trouxe um exemplo do próximo slide, acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem, né? Então, existem esses campos invisíveis de informação que é diferente, que ele atravessa, né, as barreiras do tempo e do espaço, diferente de quando o campo de energia, entendeu? Então, vai ser esses campos de informações contidas no planeta. Então, existem vários campos mórficos de informações no planeta. E aí aqui, né, só para a gente seguindo, né, tem a hipótese dos campos mórficos, né? Então ele chamou o quê? Essa matriz invisível de campo morfogenético, o MORP, que significa forma, e gênese vindo a ser. Então tem um exemplo que ele é maravilhoso, para quem, eu acho que o que eu falei para vocês, ou foi nos stories, eu escrevi até um texto sobre os campos mórficos, eu vou ver se eu acho e publico lá no Instagram. Para quem não me segue, segue lá, é Gabriela com dois as, ponto, abate. Então, tem esse exemplo que ele é maravilhoso, que é chamado de princípio centésimo macaco. Centésimo macaco, isso. Então, um grupo de macacos aprendeu um novo comportamento.
e de repente outros macacos da mesma espécie em outra ilha, sem nenhum meio possível de comunicação normal entre eles, aprenderam o mesmo comportamento. Então, esse exemplo aqui, ele é muito bom, porque o que que faz a gente refletir? Agora vamos para essa reflexão, né? E esses macacos da mesma espécie estavam em um lugar, né? Eles estavam em um ambiente diferente, né? E aí, a mesma espécie, né, com os mesmos genes, né, estavam em outra ilha e eles conseguiram acessar esse mesmo comportamento que estava acontecendo em outro lugar. Então, isso explica muito esse campo mórfico, porque esse comportamento que esse grupo aprendeu, ele foi transmitido para o outro grupo que estava em outro lugar. Entende? Então, o que que acontece é que esses campos de informação, que é os campos mórficos, eles informam isso, né? Então, eles acabam fazendo essa, digamos, essa ligação, essa informação de passar de um campo para outro. E isto quer dizer que os campos mórficos se propagam através do espaço e do tempo, e que os eventos passados influenciam outros episódios em toda parte. Então, quer dizer que esses campos de informação eles ultrapassam, né, através do espaço e do tempo. Então, não importa onde você esteja, você vai receber essa informação, né? Então, a gente também tem os nossos campos mórficos familiares. E o que que acontece? Que a gente carrega essas informações, esses comportamentos, esses padrões, e a gente vai repetindo de geração em geração. Então, quando a gente tem consciência de que existem esses campos de informação e através de mim, que nem eu falei, né? Quando eu escolho fazer, ter um comportamento diferente, né? Sustentar uma outra visão de vida na minha vida, essa informação, ela vai reverberar no campo mórfico familiar, né? E muitas vezes você vai ser esse representante da sua família. Você vai ser aquela pessoa que vai escolher assim, não, eu quero fazer escolhas diferentes, porque a partir de mim, depois das novas gerações, eles vão ter novas experiências, né? Então a gente acaba quebrando muitos comportamentos, muitos padrões repetitivos da família porque você está escolhendo ter um comportamento diferente. E aí você escolhe isso, né? Então, por exemplo, na minha família existem muitos cafés, existe muita miserabilidade, e eu não quero repetir isso na minha vida. Eu quero ter uma vida abundante, próspera, onde a facilidade, a prosperidade, ela vem num fluxo super leve, super tranquilo, e eu entendo, e eu já ressignifiquei o dinheiro na minha vida, e sei que o dinheiro ele é só uma troca energética, e quanto mais eu recebo, mais eu ajudo outras pessoas. Então, quando eu começo a entender isso, a ressignificar todas essas crenças, essas falas herdadas do campo mórfico, eu vou para outro lugar, eu vou para outro comportamento, e através desse comportamento novo, eu começo a manifestar o que eu quero na minha vida, eu começo a manifestar a realidade em que eu acredito. Entende? Então a gente vai começar a entender que tem esses campos invisíveis de informação. E isso é muito legal de a gente entender, porque muitos processos, e eu falo muito de mim, né? Nada como ser a sua própria experiência e se autoconhecer, por isso que a gente faz isso na formação, e isso é uma bênção, né? De poder ir para esse lugar de que muitas experiências em que eu tive, e que, claro, agora com o amadurecimento que eu tenho, que eu ficava muito, né, o meu padrão, assim, de culpa era muito forte, né? E que eu vejo que muitas coisas em que eu já fiz e que eu repeti, eu vejo que é do campo mórfico familiar.
de tipo assim, cara, eu não queria ter feito, ter tido aquela experiência, mas eu tive, mas é por quê? Porque no campo mórfico isso estava lá registrado, muitas vezes estava escondido, nem, ninguém da família falou sobre isso, então tem muitas coisas que são muito encobertas, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele possui seu mundo secreto, aquele mundo secreto onde você não compartilha outras questões com as outras pessoas, porque você acha que você não vai ser compreendido, porque você acha que é só você que passa por aquela situação. Então a gente tem muita essa referência, pelo menos eu tinha muito isso comigo, de tipo, nossa, eu não vou compartilhar tal coisa com alguém, porque a pessoa vai me tirar pra louca, vai achar que, sei lá. Tipo, nossa, por que que essa pessoa pensa dessa forma? Mas depois que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, me vulnerabilizar e falar sobre as minhas questões, ir para esse lugar de reflexão, de entender o porquê que eu tive aquela experiência, por que que eu atraí aquilo para minha vida, eu fui para um outro lugar de consciência, de tipo, não, peraí, calma, tem uma explicação aqui. E muitas vezes essas coisas que ficam encobertas, que a família não compartilha, né? Que muitas pessoas, por exemplo, sei lá, sofrem preconceitos ou discriminação, ou é excluído, né? E são coisas que acontecem no campo mórfico-familiar e ninguém olha para isso, ninguém realmente se compromete em curar e olhar para isso, e acolher, muitas vezes, até esses espíritos que ficam presos. Então a gente começa a entender que esses campos mórficos, eles falam muito dessas informações que ficam no campo mórfico-familiar, por exemplo, ficam ali, e a gente às vezes tem uns sentimentos assim, às vezes eu ficava sentindo muita culpa, uns padrão de repetição, muito presa no passado e tal. Aí quando você vai olhar para o campo mórfico da família, você entende que a sua família é assim, que os seus padrões que você tem de repetição é porque a sua família também tem, e tem muito. E aí você tá lutando para você entender isso e você sair disso. Porque você quer se libertar disso, porque você não quer ter mais este comportamento. Então a gente começa a ir para esse lugar, gente, realmente de sair da ignorância. E meu Deus, que bênção é sair da ignorância. Porque você vai para esse lugar muito mais calmo, né? Eu vejo, pelo menos, a partir que eu comecei realmente para esse lugar de, peraí, deixa eu tirar esse peso todo que eu tô colocando em mim, esses sacos aqui, esse chicotinho que eu fico toda hora me chicoteando. Peraí, deixa eu respirar aqui, deixa eu olhar, porque tem muita coisa também que é do campo mórfico e que eu tô pelando aqui, tô tipo, meu Deus, batalhando para entender porque eu tô carregando esse comportamento e eu não quero mais esse comportamento na minha vida, né? Porque eu sei que ele me traz sofrimento e eu quero ser livre e feliz. E para ser livre e feliz, eu preciso sair dessas causas do sofrimento, porque o sofrimento ele não é real, o sofrimento é uma criação da sua mente. Então, quando eu vou ir para esse lugar de entendimento, eu vou me libertando e vou dizendo que, ok, isso é da minha família, é um padrão, tem aqui, deixa eu olhar, deixa eu acolher, deixa eu entender, né? Então a gente vai para um lugar muito mais tranquilo. E essa hipótese, né, desse cientista, ela é muito legal para a gente conseguir entender que muitas vezes a gente está lá, né, naquela, meu Deus, já parece que eu não vou sair daqui nunca mais, eu vou ficar nesse ciclo. Mas é porque o comportamento dessa família é muito forte. Aí você tá tendo que sair, tendo que olhar para isso e ir saindo, fazendo essa escolha de se fortalecer e dizer, não, eu não quero viver essa experiência, eu não quero repetir os padrões da minha família, eu quero seguir com novos padrões, que eu quero realmente ter comportamentos mais elevados. Né? Então a gente começa realmente a sair da nossa ignorância, que é uma bênção, né? E, gente, hoje a aula vai ser um pouco mais curtinha, né? Para a gente finalizar, e a gente voltar de novo, agora só para finalizar e entender que esse estado de ser holístico, né? A gente vai entender o quê? Que a matéria não é formada por blocos básicos de construção. Então, a gente, de novo, né? Por isso que eu quis trazer, fiz a introdução, falei dos campos e agora vou finalizar de novo com isso.
Porque a gente tem que sair desse lugar da ignorância de achar que a gente é esse corpo, que a gente não tem um espírito, que a gente não é uma alma, que não existe campos de energia, de informação. A gente acabou agora de sair da ignorância e entender que existem campos de informações, de comportamentos que eu repito, de gerações e gerações, e eu preciso olhar para isso, né? E que a gente vai entender que existe uma teia que ela interage entre si e entrelaçam, né? Essa teia. E que a gente vai precisar abrir mão das limitadas definições do eu, né? Baseadas nesses conceitos passados, então, de achar que esse mundo ele não existe, né? Então, quando eu vou acessando esse conhecimento e vou saindo da minha ignorância, e eu quero sair da minha ignorância porque eu quero melhorar, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser livre, porque eu não quero mais sofrer, porque eu quero sair das causas dos meus sofrimentos, eu vou indo para esse lugar muito tranquilo de acessar esse conteúdo e começar a entender esse universo que está ao meu redor, né? E eu vou fazendo que o meu espírito ele se alegra, porque o espírito, gente, quando a gente está nesse caminho da edificação, ele fica tão feliz, né? Então, por isso eu falo, servir para mim é tão legal, eu gosto muito de estar aqui servindo, porque isso preenche o meu espírito. Ele fica numa felicidade, assim, tipo, sabe criança feliz saltitando, brincando? Eu fico assim, porque, no fundo, é isso que a gente quer. A gente quer ser feliz, a gente quer ser livre. Então, a gente tem que começar a sair dessas ignorâncias que a gente mesmo carrega. E que muitas vezes é familiar, né? E você vai ter que começar a escolher isso, né? Para a gente ampliar essa visão de a gente entender que a gente é campo de energia. Então, a gente realmente faz essa escolha, faz esse querer, né? Isso foi algo que eu aprendi também com a minha mestra. E quando a gente tem um querer, e isso eu já experienciei na prática, mas quando a gente tem esse querer forte dentro do nosso coração, gente, a gente materializa, a gente constrói a realidade que a gente quer, mas você precisa sustentar isso, esse querer no seu coração, ele tem que ser muito forte. E quando eu tenho esse querer muito forte no meu coração, eu começo a receber. Aí eu recebo conhecimento, eu começo a receber abundância, eu começo a ter conversas edificantes, eu começo a ter amizades legais, eu materializo um relacionamento legal, gostoso, tranquilo, leve. Eu começo a receber muita coisa. Providência divina começa assim, ó, chuvas de bênçãos. Isso é maravilhoso. E desde quando eu cheguei aqui na Chapada, né, já faz um ano e pouquinho já, acho que um ano, uns 3, 4 meses. Gente, eu recebi tanta coisa, assim, de tipo, eu ficava, meu Deus, que merecimento. Tipo, morar aqui já é um merecimento, né? E receber os meus mestres, os conhecimentos, o lugar onde eu trabalho, eu fico tipo, meu Deus, que chuvas de bênçãos. E você fica muito nesse estado feliz, porque o seu espírito ele tá feliz também, porque você tá seguindo esse caminho e esse caminho ele tá tipo, nossa, é isso aí, continua. Às vezes é difícil uns processos, você fica tipo, meu Deus do céu, né? E eu, graças a Deus, eu tenho minha mestra, que às vezes eu mando uns textos pra ela gigantes, tipo, meu Deus, tô enredada, tô tentando sair dos meus enredos na minha mente. E graças a Deus, eu faço isso porque eu sou comprometida com o meu processo e ao mesmo tempo eu recebo a resposta através do campo. Daí eu fico, ah, tá, era por isso então. Aí eu venho para essa paz de novo. Mas é por quê? Porque é merecimento, porque eu estou edificando, eu estou indo de atrás das respostas de por que que eu tenho aquele padrão, por que que eu tô traindo aquela experiência, por que que eu não tô conseguindo muitas vezes, né? Tipo, ainda tô lá naquele looping de pensamento louco e eu não quero ter mais, eu quero. Ou às vezes eu tô muito aversiva, por que que eu não quero ter aquele tipo de pensamento aversiva? Porque eu não tô querendo me abrir para outra experiência.
Então a gente vai para esse lugar calmo também do processo, mas é um comprometimento, é um querer do seu coração, e você precisa querer sair da ignorância para poder elevar a sua frequência, para você poder realmente ter experiências novas, porque o que que acontece é que a gente acaba tendo sempre as mesmas experiências, entendeu? Luta, fuga, sobrevivência, ai, sentir inveja, sentir ciúmes, ficar com medo. A gente está sempre nas frequências baixas. Já pararam para pensar nisso? Porque quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu não quero mais ficar repetindo essas coisas, entendeu? Eu quero expandir o meu cardíaco para amar, eu quero amar incondicionalmente, eu nem sei o que é isso direito. Tipo, se eu amei deve ter um pouquinho, assim, mas porque a humanidade não sabe amar, a gente não sabe amar uns aos outros. Então, se eu não sei amar, eu quero aprender a amar, porque eu quero ter essa experiência na minha vida. E eu, quando eu comecei a entender esse caminho, eu comecei a entender os vícios das sensações e o vício da sedução e os vícios que a minha meta vai ficar que nem um disco arranhado, assim, falando, e eu ficava, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Mas eu falei, não, agora eu vou entender. E quando eu comecei a entender os vícios das sensações, que a gente se perde nos vícios das sensações, e a gente não sabe nem o que que é prazer real na vida, a gente não sabe nem o que que é amar, a gente não sabe nem o que que é realmente agradecer por estar vivo e respirar, eu comecei a renunciar. Então, tudo que me afasta da experiência do amor, de eu amar incondicionalmente e de eu ter experiências mais elevadas, eu renuncio, gente. Eu não quero na minha vida. Aí eu realmente vou para esse lugar bem radical, que muitas vezes você vai ter que ser um pouco radical também. Dizer assim, nossa, isso aqui, essa experiência aqui, ela não está alinhada com o que eu quero viver. Então, eu renuncio. Eu não quero. E aí você começa a colocar limites, você começa a dar não para certas experiências que aparecem para você, mas que não está alinhada com esse caminho do amor incondicional. Não está alinhado com novos comportamentos, novas experiências que você quer ter. E muitas vezes as pessoas que estão te ouvindo, elas não vão entender e elas vão te julgar por isso. E tá tudo bem também. Porque quando você começa a ter esse querer forte no seu coração, você vai entender que as pessoas vão te julgar. Que as pessoas, elas não vão te entender. Elas vão dizer, ah, o que tá pensando quem é? Sabe? Agora tá lá, sei que lá. Vão te julgar. Vão. E tem que entender que tá tudo bem. Você tá lá fazendo o seu melhor, você tá edificando, tá se tornando um ser humano melhor, você não mente mais, você não rouba, você não trai, enfim, você começa a ter ações que são edificantes, que são elevadas, e mesmo assim as pessoas vão julgar você. Então a gente vai ter que entender que esse lugar, quando você escolhe edificar, vai acontecer isso também. E que tá tudo bem, que você tem que estar em paz, porque a sua ação, a sua edificação, aquilo que você está sustentando é o melhor para você e para todos os seres que fazem parte da sua realidade. Então, quando eu entendo isso, eu fico mais em paz comigo. E eu não me importo mais com o julgamento do outro, porque a minha vida ela tem que fazer sentido para mim e não para o outro. Então, a gente tem como começar a pensar sobre o que que eu quero materializar, o que que eu quero viver. Isso tá através de a gente se comprometer. Então, o meu coração, eu tenho que ter esse querer muito forte aqui dentro. E quando eu tô fortalecida em mim, naquilo que eu quero viver, vai vir os perrengues, né? Que nem eu li no Bhagavad Gita, né, que um grande sábio, o grande yogi, para ele não faz diferença se ele tem uma experiência boa e uma experiência desagradável. Ele olha para a experiência e, ok, tem que aprender alguma coisa aqui. Então a gente não valida uma experiência boa e ruim, a gente só olha para as experiências, vê as coisas como elas realmente são, que é um processo também de sustentação, de você sair da sua mente, da ilusão daquilo que você está querendo, e na verdade ver as coisas como elas realmente são. Nossa, eu estou passando por esse processo e tá complicado, mas é o processo que eu preciso passar. Eu fico em paz, porque eu não valido mais. Mas eu tenho esse querer de evolução muito constante. De tipo, apesar de estar passando esse perrengue, eu sei que um pouquinho lá na frente eu vou estar em paz comigo. Estou tendo a ação correta, estou tendo o pensamento correto, tendo a fala correta, estou tendo a concentração correta. E a gente lembra de todos os equipamentos búdicos, né?
que a gente quer se iluminar também nessa vida, se Deus quiser. Então a gente vai para esse lugar mais tranquilo, entende? Então aqui, ó, o querer do coração ele tem que ser muito forte. Tá bom, gente? E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz, essa aula é muito legal, né? Falar dos campos mórficos é bem especial, assim. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, alguma coisa, sugestão, vocês podem me mandar lá no Instagram. Se eu puder responder, que bom. Se eu não puder, a gente tenta achar a melhor forma possível, né? Porque estamos todos aqui aprendendo. Eu sou uma aprendiz constante da minha vida, né? Então, quando eu estou nesse lugar aberto de estar toda hora aprendendo, eu aprendo com todo mundo, né? Porque realmente eu pratico esse lugar de ser um aprendiz, ter essa humildade de reconhecer que eu sou ignorante. Eu sou uma ignorância profunda. Então, tipo assim, quando eu vou ir para esse lugar humilde, né? Eu recebo. E isso que é maravilhoso. Porque eu tô nesse lugar leve e tranquilo da minha vida. Porque eu só quero ser feliz e só quero ser livre. E eu espero muito e desejo muito no coração que vocês também sejam livres e felizes e libertem de todas as causas dos sofrimentos de vocês. Tá bom? Um beijo no coração, amo vocês e até a próxima aula.